Voltamos com a notícia de frente e agora a gente volta a conversar com o repórter João Fernandes, que vai trazer para a gente o balanço dos dados da Covid aqui em Mato Grosso. Vamos voltar então com o João. João, com você. Oi, Nayara. O estado que registrou uma alta no número de mortes nas últimas 24 horas. Ontem, mostramos aqui na notícia de frente, o número de mortes nas últimas 24 horas, ou seja, de terça-feira passada tinha sido de 51 pessoas que tinham morrido. Agora, nas últimas 24 horas, ou seja, de quarta-feira, que a gente noticia hoje, é sempre do dia anterior, obviamente, 65 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Teve uma alta. Já na ocupação de leitos, a gente registra uma queda. O estado registra uma queda dos últimos 30 dias, eu explico já. Mas antes, a gente vai ver na tela aqui os números totais, absolutos, não é, da Covid-19 no estado de Mato Grosso, que registra até o momento casos confirmados 358.718, mortes registradas até o momento 9.696. Pacientes recuperados, 338.245. Pessoas continuam internadas ainda, se tratando do coronavírus, 1.547. Pacientes em isolamento, ou seja, em casa e estão sendo acompanhados por profissionais da saúde, 10.719. Como eu disse, a ocupação de leitos de UTI da rede pública nos últimos 30 dias caiu 36%, o que mostra que pacientes com mais gravidades estão diminuindo, o que é uma ótima notícia, né? Estava ficando sempre acima dos 95% da ocupação de leitos de UTI da rede pública, agora está registrando 84,21%. Já de enfermaria, os leitos de enfermaria, 44%. Ocupação dos leitos de UTI da rede particular está assim, ó, apresentou uma queda também, está com 85,5%, e os leitos de enfermaria está com um pouco mais de 78%. Portanto, essa é a situação do coronavírus aqui no estado, que registrou agora uma alta no número de mortes, mas ao mesmo tempo uma queda na ocupação de leitos de UTI, o que é uma ótima notícia, né, Nayara? Porque a gente vinha falando que havia gente na fila esperando leitos de UTI, essa fila também foi zerada, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, agora registra uma queda, e isso é muito bom, mas ao mesmo tempo não revela que a Covid-19 está tranquila, né? Ela está num momento complicado de alta na contaminação, a gente tem que manter todos os cuidados, isso tem que continuar, né, Nayara? Claro, João, sempre medidas de biossegurança que salvam vidas, sempre, sempre, sempre. Obrigada pelas suas informações. Olha, e o Instituto Butantan começou a fabricar a vacina brasileira Butanvac contra o coronavírus. O Instituto também deve responder nessa semana os pedidos de documentos feitos pela Anvisa para o início dos testes em humanos. Confira. A Butanvac já começou a ser produzida. O primeiro lote terá 1 milhão de doses, mas o Butantan pretende armazenar até junho 18 milhões de doses e outras 40 milhões no segundo semestre. A vacina começa a ser produzida integralmente aqui no Brasil. Não dependemos nada de importação, não dependemos nada de licenciamentos. Vamos ser autossuficientes. Vamos atender Brasil e podemos atender parte do mundo. O Instituto Butantan disse hoje que vai entregar os dados pedidos pela Anvisa ainda nesta semana e que aguarda autorização para convocar os voluntários e dar início aos estudos clínicos que testam a segurança da vacina. A expectativa é que o imunizante custe 1/3 do valor da Coronavac, um dos mais baixos entre aqueles disponíveis no mercado. E depois do calendário de vacinação para o grupo de idosos, que começou em janeiro, o Centro de Contingência destacou hoje a queda de mortes por 2 semanas consecutivas em todo o estado. Na capital, os números caíram 90% no mês de abril
entre as pessoas com mais de 60 anos. O resultado vem justamente no mesmo período em que a variante de Manaus se tornou a principal em circulação em São Paulo. Entre janeiro e abril, os dados mostram a presença da cepa em 90% dos casos confirmados. Além disso, eu acho importante ressaltar que esse resultado foi obtido enfrentando uma das variantes mais difíceis, que é a P1. Mesmo com esta variante, foi possível conseguir esse momento de redução progressiva da transmissão do vírus. E este assunto é destaque de Haroldo Arruda Júnior. Você vê que existe uma palavra-chave aí nessa matéria, que é autossuficiência em vacina, né? Se nós considerarmos que o mundo tem 195 países, desses 195 países, 130 não têm vacina, e essas vacinas estão concentradas em 10 países no mundo, e o Brasil está entrando nesse rol de países que fabricam vacina, realmente é um avanço muito importante, não só para atender o mercado interno, mas para atender o mercado externo também. Nós não vamos mais ficar dependentes sobretudo, de insumos, né? O Brasil tem uma dependência muito grande da China e da Índia, tanto é que existe atraso de vacina hoje no Brasil por conta exatamente do atraso de insumos, né? Porque se nós tivéssemos insumos aí, certamente nós teríamos uma fabricação maior de doses de vacinas e nós teríamos um contingente maior de pessoas sendo vacinadas em nosso país. Isso é fato. Mas a tentativa da Butanvac, essa vacina nacional, genuína, é que realmente, em um curto espaço de tempo, nós tenhamos aí até a final da primeira quinzena de junho, 18 milhões de doses. E a capacidade de produção da Butantan é de 100 milhões de doses desta vacina nacional, o que é muito importante. Ela utiliza um vírus da doença de Newcastle, que é utilizado no Hospital de Nova York, e que é uma tecnologia já conhecida pelos cientistas, ou seja, tem já uma série de desenvolvimento em cima, série de estudo em cima desta vacina, e agora o que falta exatamente é entrar na fase 3, fase de testes. Ela não foi testada ainda em seres humanos, apenas em animais, mas já começou o seu processo de fabricação, que eu acho que o governador João Dória está correto nesse sentido. O máximo que pode acontecer é ela não ser aprovada pela Anvisa por conta exatamente de um detalhe ou outro, né? Não passar na terceira fase, né? Você tem aí a liberação provavelmente por conta documental da Anvisa, aí você tem 1.800 voluntários que vão fazer parte desse teste no primeiro momento. A partir da análise de 1.800 voluntários, você tem mais 9.000 voluntários numa segunda etapa para poder realmente ver a estabilidade, a segurança da vacina. Este é um processo habitual de todos os órgãos que fazem esse tipo de fiscalização e análise. Não foi diferente com relação às outras vacinas, Sputnik V, Covaxin, AstraZeneca, todas passaram por essas fases, por essas análises, né? Aquelas que não cumprem com estas análises, certamente são reprovadas. E é assim que a Anvisa faz. Então, nós teremos, dentro do rol do processo no Plano Nacional de Imunização, mais esta vacina, que, ao meu ver, é importantíssima. E teremos, certamente, a exportação desta vacina. Aí que está o grande pulo do gato, né? Porque o que acontece, na maioria das vezes, é que medicamentos de primeira linha, né, principalmente medicamentos de alto custo, com doenças graves, vacinas que são recém-desenvolvidas e que demandam uma tecnologia e pesquisa muito volume de dinheiro muito grande na pesquisa. Tanto é que o sistema COVAX reuniu alguns países nesse sentido, para que pudessem pesquisar uma vacina a curtíssimo prazo para enfrentar a Covid-19, e os países mais ricos do G20 investiram fortemente nisso, e o Brasil foi o último a entrar nessa escala toda, né? Eles não quebram patente. E essa é uma briga ad infinitum, né? Eles não quebram patente porque, uma vez que você quebra o patente, você perde, sobretudo, lucratividade, vamos dizer assim. Você perde aquilo que você investiu em pesquisa. E é preciso que, durante alguns anos, as farmacêuticas tenham de volta, sobretudo, aquele montante que é volumoso, gigante, de pesquisa, de volta por conta de venda de alguns medicamentos. Exemplo disso, o Remdesivir.
que é um medicamento já comprovado, extremamente eficaz no combate à Covid-19, principalmente para situações em estado grave, que o paciente está em estado grave, mas é caríssimo. Tem a patente, não tem a patente quebrada exatamente por isso, né? Nem todos os países estão utilizando, só os países ricos utilizam o Remdesivir. Mas enfim, teremos vacina nacional dentro do rol de vacinas disponíveis e o Brasil demonstra para o mundo que realmente tem, se não os melhores cientistas, isso eu posso falar com propriedade para vocês, por ser professor, por ter já participado de grupos de pesquisa científica em outra área, claro, né? Na área de filosofia moral, e tem brasileiros dos maiores grupos de pesquisa no mundo todo. Os nossos melhores cientistas não estão aqui praticamente, né? Porque não foram reconhecidos muitas vezes e acabaram sendo cooptados, né? Contratados por grandes centros de pesquisa no mundo todo. E os americanos sabem disso, os franceses sabem disso, e nós temos que ter orgulho dos nossos cientistas, principalmente os que estão hoje no Butantan e na Fiocruz. Enfim, teremos vacina nacional e é isso que importa. Parabéns aos nossos cientistas e à ciência, que certamente está dando um grande exemplo para o mundo todo. E a gente conversou ontem com o senador Wellington Fagundes, né, Lúcio, no Jornal do Meio-Dia, ele falava sobre essa preocupação do país em relação à produção de vacina. A gente que é conhecido no mundo inteiro como vacinadores, mas de que se deu mais atenção à vacinação animal, por exemplo, à saúde animal, do que a humana. Tanto que existem o quê? São 20 laboratórios que produzem vacina animal e só 2 humana, é isso que ele falou? São 22. Animal, 22 e só 2, só Butantan e Fiocruz. Né? E eram 8. Eram 8. Eram 8. Diminuíram para 2. Mas na época do Fernando Collor, nós tínhamos mais laboratórios e nós tínhamos mais produção de insumos no Brasil. Foi por conta do governo dele que ficou mais barato importar insumos. Para você ter uma ideia, nós produzimos 55% da demanda nacional de insumos, né, para a fabricação de vacinas na época do governo Fernando Collor. No governo dele ficou mais interessante importar insumos do que produzir aqui. Aí nós caímos para 5%. Atualmente nós produzimos 5% dos insumos que nós precisamos. Aí vem uma pandemia como essa, realmente a gente fica muito dependente da China e da Índia. O mundo todo está dependente da China e da Índia. A China, o que ela não produz, ela copia, Lúcio. O que ela não produz, ela copia. Isso é fato. Vamos aqui a algumas... E vai complicar mais agora, né? Porque é o seguinte, todo mundo vai ficar muito mais dependente só da China, porque a pandemia explodiu lá na Índia, né? Explodiu, né? 300 mil casos por dia, né? Chegando aí também a um índice aí de 4 mil mortos diariamente, né? Então, o que eles tiverem lá, eles vão priorizar primeiro a população indiana, claro, que é absolutamente normal. O pessoal falando aqui, a Butanvac não é 100% nacional, foi desenvolvida no Instituto Monte Sinai, nos Estados Unidos. É o Júnior Ferreira de Rondonópolis. A tecnologia, né, é o que eu disse, né, eles utilizam o vírus da doença de Newcastle, né, ou seja, tem um histórico americano nisso tudo, né, mas o processo, a metodologia, a forma, os insumos serão todos brasileiros. Mas e daí? Né? Não, e daí? Qual o problema disso? E daí? Que não é 100% nacional? Meu Deus. Espera aí, quer colocar um gostinho ruim, né? Em algo que é extremamente positivo para o país, né? Complexo de... Aliás, esse é um dos problemas que nós enfrentamos hoje no país, né? Esta nação dividida. E aí é o seguinte, tudo eles querem passar e querem colocar política no meio, né? Querem colocar a política no meio, né? Aí fica difícil, né? No momento que se precisa de união, né? Os bacanas lá de Brasília investem na divisão para fazer a cabeça dos incautos nas redes sociais. Gente que recebe uma informação não se dá o trabalho de analisar. Né? De analisar aquilo que recebeu. Isso daqui é verdade, é mentira, né? Estão querendo me induzir a alguma coisa. Não, ninguém pensa nada. Eles replicam e replicam. Aí é o seguinte, aí é por isso que tem a história aí de tiveram que fazer leis para combater a maldita fake news, né? Que tanto prejuízo causa ao país. Né?
Gente, vamos a um breve intervalo, agora 6 horas e 57 minutos, a gente já volta e tem discussão BRT versus VLT. A gente já volta com a notícia de frente.